E aí, galera do Projeto Feynman, meu nome é Bernardo, sou tutor de física e hoje, nesse vídeo, eu tô aqui para a gente falar um pouco mais sobre quantidade de movimento e teorema do impulso, complementando o último vídeo sobre impulso e também colocando uma nova coisa envolvida que é a quantidade de movimento, né? Então vamos lá, né? Primeira coisa, né? O que é quantidade de movimento? Eu não vou entrar nesse vídeo sobre o que é exatamente, de onde surge esse conceito de quantidade de movimento, porque é uma coisa um pouco chega a ser um pouco complicado extrair na raiz o que é isso e demandaria muito tempo, né? Mas enfim, grosso modo, em vários aspectos assim do movimento natural, quando a gente vai tentar decifrar esse movimento dos corpos, várias vezes a gente tem que fazer a relação entre massa e velocidade, né? Porque todos os corpos que estão em uma certa velocidade, eles têm massa, né? Então a gente precisa relacionar, tem uma grandeza que relacione a questão da massa e da velocidade, né? E uma grandeza que faz isso é a quantidade de movimento, né? Então, o que a gente tem que tomar como verdade aqui? Que quantidade de movimento de um corpo, ela basicamente vai ser aqui a massa desse objeto vezes a velocidade desse objeto instantânea. O que isso significa? Que a quantidade de movimento de um corpo, ela vai ser sempre instantânea, ou seja, em um dado momento. Não tem como você extrair a quantidade de movimento de um objeto em toda uma trajetória, a não ser que a velocidade dele seja constante. Se a velocidade desse corpo for constante, logo você pode tirar uma quantidade de movimento para toda a trajetória. Mas se a velocidade desse corpo varia, não tem como você tirar uma quantidade de movimento. Então você consegue extrair daí uma quantidade de movimento em um certo instante. Por exemplo, vamos pegar aqui esses três corpos aqui, né? Ou esse mesmo corpo, na verdade. Então aqui ele está em um instante de tempo t1, aqui ele está no instante de tempo t2, e aqui um instante de tempo t3. Né? Notem que esse corpo aqui, ele está sob força de uma aceleração, né? Uma força de uma aceleração aqui centrípeta, né? Como ele está no movimento curvilíneo aqui, ele está sob efeito, né, de uma aceleração centrípeta, uma aceleração que aponta para o centro, né, do movimento. Então esse corpo, então, ele está em movimento aqui acelerado, né? Ele tem aqui uma velocidade que está variando. Primeiro, né, a gente tem que falar que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, né? A gente tem velocidade aqui, que é vetorial, e quantidade de movimento. Assim como o impulso, quantidade de movimento e a velocidade, eles têm mesmo direção e sentido, né? E vai ser sempre tangente aqui a trajetória. Então a gente está aqui, a velocidade, né, desse corpo ele está nessa direção e a quantidade de movimento também, né? Esse daqui é a mesma coisa e assim vai. Então notem que aqui a gente vai ter três quantidades de movimento diferentes, né? Já que ele está sobre efeito de uma aceleração, então logo a velocidade dele muda, então a quantidade de movimento desse corpo vai se alterar também, né? Então vamos lá, próxima coisa. Uma relação que surge que acaba por ser muito importante aqui nessa questão da quantidade de movimento é a relação que ela vai entrar com energia cinética, né? Notem que energia cinética é basicamente super parecida com a quantidade de movimento. As duas fazem uma relação direta com massa e velocidade. Só que a energia cinética ela trabalha mais com isso, na questão de elevar ao quadrado, essas coisas. Mas a gente vai tentar aqui extrair uma nova relação aqui com isso, né? Então a gente tem aqui que energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2 e quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Se a gente isolar a velocidade, né, e passar aqui, se a gente isolar a velocidade, vai ficar aqui, né, quantidade de movimento sobre massa. Né? Então a gente pode substituir isso aqui, bem aqui, né, na questão da velocidade aqui. Então vai ficar basicamente que energia cinética vai ser igual aqui a massa vezes quantidade de movimento
sobre massa. Isso aqui é o quadrado. Isso aqui sobre 2, né? Logo, a gente pode cortar esse 2 aqui com essa massa, né? Porque a quantidade de movimento aqui, massa, tão elevado ao quadrado. Então, basicamente, a gente chega nessa relação aqui que é energia cinética. A gente pode definir aqui também como quantidade de movimento sobre 2m, né? Ou seja, sobre 2 vezes a massa do corpo que está em velocidade. Então, olha que legal, a gente consegue fazer aqui uma relação de energia cinética e quantidade de movimento, né? A próxima coisa que a gente vai fazer aqui é... A próxima coisa que a gente vai fazer aqui é relacionar isso com um impulso, né? Ou seja, teorema do impulso. E o que é o teorema? Qual que é a relação disso com o impulso, né? O impulso a gente viu que é a variação de uma força, o impulso que a gente tinha, né? Viu no último vídeo, que é, que é uma força, quer dizer, que é a variação de uma força sobre um tempo, né? Ou seja, a gente tem uma força aqui aplicada em dado tempo que gera um impulso, né? A força pode ser variável ou não. Mas enfim, e o que isso implica? Já que a quantidade de movimento ela relaciona com velocidade, o que a gente tem aqui? Que a quantidade de movimento, que o impulso, né, ele varia a quantidade de movimento, porque o impulso ele relaciona com o tempo, então em devidos tempos pode ter uma força diferente, que assim tem uma aceleração diferente e por consequência uma velocidade diferente. Então a gente acaba tendo aqui que a gente tem um teorema do impulso, que vai ser basicamente que o impulso vai ser definido aqui como quantidade de movimento final de um corpo menos a quantidade de movimento inicial de um corpo, né? E por que isso, né? Porque se vocês perceberem aqui, ó, o que é força, né? Aqui no impulso. Força, a relação de força aqui vai ser massa vezes aceleração, né? E aceleração, o que é aceleração, né? Aceleração é a variação da velocidade, ou seja, velocidade final menos a velocidade inicial sobre um tempo, né? Então, se a gente passar isso lá para cima, né, e a gente substituir, você multiplica aqui massa por cada um deles e notem que aqui, ó, vamos substituir lá mesmo. Então a gente tem aqui impulso igual a massa, né? Quer dizer, igual a força vezes a massa de um corpo vezes, enfim, isso que vai dar muito trabalho. Vou acabar não fazendo, gente. Mas enfim, substituam lá. Vocês vão ver que vai chegar na mesma coisa. Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Notem porque vocês vão precisar multiplicar massa por isso aqui, né? Olha aqui. Vocês vão precisar multiplicar massa por cada um. Multiplicando cada um dos termos aqui, vocês vão ver que vai resultar em quantidade de movimento. Então a gente tem aqui um teorema do impulso, né? Que o impulso também ele pode ser definido como quantidade de movimento final vezes a quantidade de movimento inicial, né? E não se esqueçam disso, que são relações muito importantes, né? Notem que a gente tem 3 relações diferentes para a quantidade de movimento. Então, vamos supor que podem cair 3 tipos de exercícios diferentes com 3 tipos de parâmetros diferentes. Você pode usar 3 tipos de soluções diferentes. Então, notem que esses tipos de relações são muito importantes, né? Que você tem 3 métodos de resolver exercício. E às vezes, por exemplo, ele pode te dar energia cinética, mas pode não te acabar dando a velocidade do corpo, né? E mesmo assim, você consegue descobrir a quantidade de movimento desse corpo, né? Então, galera, acredito que seja isso por hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aqui. Então é isso, até o próximo vídeo.